Continuando a nossa terceira parte agora do estudo do sexto selo do livro de Apocalipse, registrado no capítulo 6. Vamos continuar. Então paramos aqui no verso 15, né? Que diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Certo? Então esse grupo todo. Aí entra um e todo escravo e todo livre, escravo e líder. Ou seja, aqui coloca os poderosos num grupo, e aí você coloca quem é escravo e quem é livre no outro grupo. É mais ou menos o que acontece na sociedade atual, né? Que nós vivemos. Temos a alta nata das pessoas que governam o mundo, e depois temos, vamos colocar aqui de verde, né? Não, deixa vermelho mesmo. Temos uma classe dos escravos. Quem são os escravos? Hoje temos muitos escravos, né? Escravos do sistema, escravo de bancos, escravos de dívidas, escravos de muitas áreas. Mais ou menos isso que faz a sociedade humana hoje, que é como uma pirâmide. Onde em cima tem os reis, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos. E temos também os escravos e os livres. Certo? Tudo bem. E esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, o medo dessas pessoas, por isso que o selo ele é importante. O sexto selo, ele, quando ele é quebrado, ele traz mensagem de julgamento. Né? Quando o Cordeiro quebra ele, sobrevém um grande terremoto, ou seja, anúncio da chegada do Mashiach. O sol e a lua se escurecem e as estrelas caem do céu. A gente, no começo do estudo, falou sobre a possibilidade também, como Josué havia falado, né, de isso referir-se também aos judeus, né? Sol, lua, estrelas, referindo-se aos judeus. Então, também pode estar ligado ao sistema judaico, sionista, que governa o mundo hoje. Porque hoje eles têm controle total sobre a humanidade. Vamos ver, né, estudar mais à frente sobre isso, né? E pode referir-se também a isso, né? Esse poder que o sistema judaico-sionista tem sobre a humanidade escurecer de uma hora para outra, né? A ponto de o sol escurecer, a lua e as estrelas caírem, ou seja, os que governam o mundo, que estão espalhados nas nações, que se perverteram da fé do judaísmo verdadeiro, né? Caírem no mundo, caírem da sua posição, porque o Cordeiro chegou. E aí, ó, aqui menciona-se, né? Nós não vamos entrar a parte dos céus clareiem,
né? Existem muitas referências bíblicas sobre isso, mas aqui não interessa para nós agora esse ponto. Depois vamos falar sobre isso. Num outro estudo, né, falando sobre essa questão dos céus se enrolar e as ilhas fugirem, né? Tem uma parte na frente que nós vamos ter que estudar sobre isso. E aí os reis da terra, os poderosos, os ricos, o topo da pirâmide, também a base da pirâmide, os que são pobres, né? Que são escravos ou que são livres, mas também faz parte do sistema, todos eles vão pedir aos montes que os montes caiam sobre eles, porque eles estão com medo da face do Cordeiro, da face do que senta no trono e da ira do Cordeiro. Então eles não querem, né, lidar com Deus. Essas pessoas, elas não querem lidar com o julgamento que o sexto selo traz. Quando o Cordeiro ele abre o sexto selo, todos esses julgamentos vêm com ele. E é exatamente isso, é julgamento, a mensagem de julgamento. É basicamente isso que esse selo está fazendo. Aí, vamos ver algumas correlações bíblicas que nós encontramos expressões similares às estas que nós estamos vendo. Essa parte aqui, olha. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Se nós virmos em Lucas, nós vamos ver o próprio Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, falando essas palavras. O próprio Jesus, Filho de Deus, falando essas palavras, né? Vamos colocar aqui na mesma referência, para não ter diferença, né? Para não ter diferença do que está falando ali. Às vezes uma palavra que muda pode confundir a pessoa. Então vamos lá. Nesses dias dirão ao monte: caia sobre nós, e aos osteiros: cubra-nos. Essas são palavras de Jesus, né? Mas vamos contextualizar isso. O que estava acontecendo? Seguiam numerosas multidões do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Quando Jesus Cristo estava sendo julgado pelos romanos, né, pelo intuito que os judeus instigaram os romanos a praticar, então ele estava ali carregando, né, o estaca de tortura e já estava indo para o lugar da caveira já, o Gólgota. E aí as mulheres, né, algumas das mulheres batiam no peito e lamentavam o fato daquela crueldade que estavam fazendo com Jesus. Aquela maldade que estavam fazendo com Jesus. E aí, Jesus Cristo diz essas palavras. Porém, Jesus, voltando-se para elas, as mulheres que choravam e lamentavam, filhas de Jerusalém, Jerusalém, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Olha o conselho que Jesus estava dando. Antes por vós mesmas. Vós mesmas. Quem? Tá falando a quem? As filhas de Jerusalém. E elas deveriam chorar por quem? Por elas mesmas. Por elas mesmas. E por seus filhos, ou seja, a descendência que viria depois deles. Então, essa profecia aqui, Jesus direciona aos judeus. Por isso que quando nós estamos falando, né, lá em cima, da referência do sol, da lua, das estrelas, né, e nós lemos Gênesis, que José falou, né, que referia-se à nação de Israel, não está distante aqui o nosso entendimento, não. Por quê? Porque aqui, olha, Jesus Cristo relacionou
Essas palavras que nós encontramos aqui em, em Apocalipse, caia sobre nós, ele mesmo entregou essas palavras a João. E ele mesmo falou às filhas de Jerusalém, porque dias virão em que se dirá, bem-aventurados os estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Não é a mesma referência daqui, ó? Disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondem-nos a face daquele. É a mesma referência. Tá vendo como que nós devemos estudar o livro de Apocalipse? Se nós formos tentar adivinhar o que significam essas palavras, a gente não vai conseguir adivinhar. Quando Jesus fala uma palavrinha como esta, caia sobre nós, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um link a Lucas capítulo 23. E aí você sabe para quem que a mensagem foi direcionada. Para quem que a mensagem foi direcionada? Principalmente para as filhas de Jerusalém e para seus filhos. Por isso, há fortes indícios também de que Jesus, quando ele abre o sexto selo, ele direciona a sua atenção a todas as nações, com certeza, mas a Jerusalém e seus filhos. Porque quando eles mataram Jesus, né? Jesus Cristo avisou para eles, né? Vocês não devem chorar por mim. Vocês devem chorar por vocês mesmo e pelas filhas, por seus filhos, que vão vir depois de vocês. Por quê? Porque virá um dia em que vocês dirão, monte, caia sobre nós. Quais são esses dias? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, para resolver aquele pequeno probleminha que ficou mal resolvido quando eles mataram ele no Gólgota, no lugar da caveira. Então, todos aqueles judeus rebeldes, né, que fizeram isso, que não se arrependeram, e na época quando Yeshua voltar, também vai ter muitos desses tipos aí ainda existindo no mundo. Então, Yeshua vai cobrar dessas pessoas essa atitude que eles tiveram, os antepassados tiveram. Aí ele até fala assim, ó, porque se em lenho verde, é estranho, nem em lenho verde, é lenha verde, fazem isto, que será no lenho seco? Ou seja, com a lenha verde vocês já fazem isso, quem dirá com a lenha seca? Se estão fazendo isso com o Filho de Deus, quem dirá que vocês vão fazer com os discípulos dele? Né? Então, é exatamente isso que eles fizeram, né? Eles mataram Jesus e ainda matariam também os seus discípulos. Eu estava gravando para falar desculpa. Agora vamos ver uma outra referência no livro de Isaías, capítulo 2, do 17 adiante, né? Diz assim: Então a soberba do homem será humilhada e a arrogância dos homens será degradada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente, serão abolidos. Eles, os feridos, privados de tudo em que confiam, irão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, fugindo do terror e pavor do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele surge para aterrorizar a terra.
Então, esse versículo de Isaías, né, é a raiz da profecia que Jesus menciona em Lucas. Na verdade, Jesus estava citando o profeta Isaías. Jesus cita o profeta Isaías. Caia sobre nós. E aí, o profeta Isaías relaciona o terror e o pavor quando o Senhor Jesus chega para governar o mundo. Por isso que em Apocalipse, né? Primeiro Isaías escreve isso. Jesus cita e depois ele coloca em Apocalipse para confirmar que esses eventos eram para a última hora de sua chegada. E aí, ó, tanto é que aqui tá falando, né? Nessa Bíblia aqui, eu coloquei aqui a Bíblia amplificada por causa que as notas dela são muito boas. Então aqui falou, olha, os feridos privados de tudo que confiaram. Então, os seres humanos, né, que confiam no sistema de coisas, no mundo, nas coisas que o mundo promove, na ciência, pessoas batem no peito, né, para falar da ciência, da política, das religiões, as pessoas que confiam nessas coisas, quando o Senhor Jesus chegar no sexto selo, essas pessoas vão correr de medo, porque eles não vão entender o significado das coisas. Vão querer se esconder nas cavernas, vão querer se esconder da ira do Cordeiro e da ira daquele que está sentado no trono, que é Deus. Aí o versículo 17 diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou quem pode ficar de pé? Quem poderá ficar de pé? Aquela pergunta que Malaquias capítulo 3 faz, que o próprio Jesus faz, né? Que logo agora vamos ver também uma, uma parte dessa profecia. Guarda bem isso aqui, olha. Quem pode... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isto. Vamos trocar essa aqui. Chegou o grande dia da ira deles, e quem pode ficar de pé? Pois o grande dia de sua ira, vingança, retribuição, indignação, chegou. E quem é capaz de manter-se de pé perante ele? Tá vendo? Essa que é a pergunta. Preste atenção nessa pergunta. Quem pode ficar de pé perante ele? Porque está totalmente ligado com o que nós vamos ver para frente. Depois disso, vi 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra. Bom, o capítulo 7 de Apocalipse ainda é acontecimentos do sexto selo. Então ele começa com os trovões, o terremoto, e vai seguindo. E aqui no capítulo 7 de Apocalipse, ainda está falando da mesma, do mesmos eventos desse selo. Entendeu? Às vezes você desvincula porque começa um capítulo e parece que não está falando mais desse selo, mas ainda está falando desse selo. Ok?